A Ásia Central terá um novo país? Você não vê essa história em mais nenhum lugar. Embora possa parecer irrelevante, acredito que pode ser mais importante do que pensamos. Hoje associamos a Ásia Central aos istãos, certo? Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. E é dentro deste último, o Tajiquistão, que um novo país pode surgir. Não se preocupe, ele seguiria a tendência dos nomes e se chamaria Badakhshan, embora isso fuja um pouco dessa lógica. Não é um istão, só termina com an. Eu não sei. Você pode ver como quiser. Onde fica esse lugar? Aqui está o Tajiquistão. Agora, se pegarmos quase metade do território do país, no leste, você tem Gorno-Badakhstão, a maior região autônoma do país, localizada nas montanhas Pamir. Na verdade, é isso que o nome significa. Gorno vem do russo Gorny, que quer dizer montanhoso. Significa literalmente montanhoso. Badakhstão é mais antigo e interessante. Ele remonta a um título persa médio sassânida, Bedax, que era algum tipo de alto funcionário, um governador ou talvez como um vice-rei de uma região. O sufixo persa an significa terra de ou lugar de. Então o Badakhshan é basicamente a terra pertencente ao domínio do governador Badakhsh, que acabou se tornando um nome de lugar. Então, o nome completo, Gorno-Badakhshan, é basicamente a parte montanhosa das terras do governador, se preferir. Hoje, ela representa 45% da área territorial do Tajiquistão, mas em termos populacionais, apenas um minúsculo 2%. Sua capital é Korok, uma cidade fundada em 1932, mas que pode traçar suas origens às fortificações imperiais russas. Fica lá perto da fronteira com o Afeganistão. Acho que esse é mais um istão que poderíamos incluir na nossa lista da Ásia Central. A cidade tem só 30 mil habitantes e um formato bem estranho. Ao longo da confluência dos rios Guni e Pani, a altitude da região é bastante elevada. A média é de cerca de 3.500 metros, alguns moradores locais a chamam de teto do mundo. De início é enorme, remoto, isolado e sem ligação com o país. Tudo isso já faz com que pareça um lugar à parte. E outra coisa que talvez faça dela uma candidata ideal para ser uma nação própria é o fato de que não é habitada por tajiques, como o país ao qual pertence. O restante do país é ocupado pelos tajiques, grupo étnico que nomeia o país. Mas essa região, por sua vez, é lar dos Pamidis, nomeados em referência às montanhas Pamir. Eles não são de etnia tajique, também não falam persa e não são muçulmanos sunitas como o restante do país. Eles falam línguas ou dialetos pamires como Shukni, Waki, Rushani e outros. Eles não são dialetos do tajique, são línguas próprias, são línguas iranianas distintas. Religiosamente, eles se diferenciam do restante do país por serem, em sua maioria, xiitas ismaelitas, seguidores do Aga Khan. E culturalmente, eles têm uma identidade montanhesa que está profundamente ligada a outras tradições locais. A diferença religiosa é interessante e fundamental para o senso deles de serem distintos do restante do país. O Islã xiita ismaili é um ramo do Islã xiita que, como todo o xiismo, traça sua liderança após o profeta Maomé através de seu primo e genro, Ali. A maioria dos muçulmanos xiitas acredita que a linhagem dos imãs terminou no 12º, que está oculto e um dia retornará. Os ismailis seguem uma sucessão diferente e acreditam em um imã vivo, atualmente o príncipe Karim Aga Khan IV. Os Pamides seguem essa fé principalmente devido ao seu isolamento geográfico e à exposição histórica a missionários ismailis ao longo dos séculos. Especialmente durante os períodos em que as regiões montanhosas estavam mais conectadas às esferas culturais persas e da Ásia Central, em vez dos centros islâmicos sunitas. Isso então influenciou o restante da região, especialmente o restante do Tajiquistão, no caso deles. E essas pessoas, os Pamir, são tão únicas que até têm uma bandeira própria para representar sua etnia. Esta aqui é bem legal e, se me permitem dizer, seria uma ótima bandeira nacional. É um campo branco com duas faixas diagonais no centro, uma verde e outra vermelha. E a bandeira é um ponto interessante porque representa o povo Pamir como um todo, não apenas aqueles que vivem nesta região do Tajiquistão, porque eles não vivem só aqui. Eles estão espalhados pela região e até pelo mundo.
A maioria vive em Badakhshan, totalizando cerca de 350 mil pessoas, das quais 20 mil vivem aqui. Mais 65 mil vivem no Afeganistão, 50 mil na China, principalmente em Xinjiang. 32 migraram para a Rússia e vivem principalmente em Moscou, não na Ásia Central Russa. Cerca de 30 mil vivem no Paquistão, na região de Gilgit-Baltistan. Há também uma pequena comunidade de cerca de 300 pessoas em Nova York, nos Estados Unidos. Eles estão presentes nessas regiões porque, antes do Tajiquistão atual, o local fazia parte de Badakhshan, que incluía também o norte do Afeganistão. Na verdade, hoje, o próprio Afeganistão também tem uma província chamada Badakhshan dentro de seu território. É a que possui uma pequena faixa de terra ligando-a à China. Se você acha que isso não faz sentido e questiona por que pertenceriam ao Tajiquistão, parece algo arbitrário. Bem, era mesmo. A região mais ampla de Badakhshan, que inclui Gorno-Badakhshan, além de Badakhshan afegã e partes do oeste da China, aparece em fontes escritas pela primeira vez por volta do século 771. Já era famosa por ser remota, montanhosa e rica em pedras preciosas, especialmente lápis-lazuli, usado historicamente como corante azul. Diversos povos túrquicos e hunos reivindicaram controle sobre a região ao longo do tempo, porém de modo esparso. A expansão islâmica árabe trouxe o Islã mais tarde, assim como algumas influências persas também. Como o terreno é muito fragmentado, repetem-se ao longo da história basicamente reinos de vale. Tecnicamente parte de um grande império, mas quase sempre semi-independentes ao longo do tempo. Com a conquista mongol, Badakhshan sai do caos e se define como um reino governado por dinastias locais que reivindicavam linhagens prestigiosas. Alguns até afirmam descender de Alexandre o Grande, o que eu acho que é um pouco uma reivindicação clássica da Ásia Central. De aproximadamente os séculos XIII e XV, a região é governada por mirs locais, que eram essencialmente príncipes. Mas sempre ficou à sombra de potências maiores. Primeiro os mongóis, depois os timúridas, especialmente sob o império de Tamerlão. Desde o século XVI, os uzbeques dominaram a região. Em 1584, Badakhshan foi conquistada por eles e governada por mirs uzbeques locais. No século XIX, Badakhshan foi incorporada à política afegã e tornou-se tributária de Cabul, perdendo sua autonomia na década de 1880. Então, a moderna região de Gorno-Badakhshan em particular, que é essencialmente o Pamir Ocidental, ficou sob o domínio dos Emirados de Kokand e depois de Bukhara, mas ainda com muita autonomia local. Então os russos chegaram. Na segunda metade do século XIX, o Império Russo expandiu seu controle sobre a Ásia Central nas décadas de 1860 e 1880. Por exemplo, eles derrotaram o Kanato de Kokand e o Emirado de Bukhara, tornando-os protetorados ou anexando-os, e Gorno-Badakhshan veio junto com isso. Em 1895, a parte norte do território estava firmemente colocada na esfera de influência do Império Russo, e a região era uma fronteira importante, ou até mesmo uma divisa entre suas esferas de influência. E a influência britânica vinda diretamente do Raj britânico. Por exemplo, como mencionei antes, a capital da região hoje, Korog, estava firmemente sob controle russo depois que um forte foi construído lá na década de 1890. Há uma certa dúvida sobre como era a vida na região durante a Guerra Civil Russa. Mas depois que o Império Russo colapsou e depois que os bolcheviques finalmente restabeleceram o controle russo sobre a Ásia Central, a região foi reorganizada. A região do Pamir foi incorporada ao sistema soviético e tornou-se autônoma em 1925. Em 1929, o Oblast Autônomo de Gorno-Badakhshan passou a fazer parte formalmente da nova República Socialista Soviética do Tajiquistão. E durante o período soviético, as montanhas Pamir eram tratadas como uma importante região de fronteira. Foram construídas infraestruturas como a rodovia do Pamir. Projetos de educação e desenvolvimento aconteceram, e isso foi em parte para garantir a lealdade e realmente integrar a região à União. Mas, apesar desse rótulo de autonomia, o verdadeiro poder ainda estava em Moscou, e no máximo, na liderança da República Socialista do Tajiquistão. As elites locais tiveram algum avanço, mas a autonomia local era muito limitada. Quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se dissolveu em 1991, o Tajiquistão se tornou independente, e Gorno-Badakhshan foi levado junto como parte do Estado Tajik. Mas a identidade distinta da região
Sua língua, religião e o senso histórico de autonomia fizeram com que as tensões surgissem rapidamente. Na Guerra Civil do Tajiquistão, 1992-1997, a região foi reduto da oposição e do regionalismo. Grupos locais exigiram maior autonomia e direitos democráticos e chegaram até a declarar independência temporariamente. Foi nessa época que o principal movimento separatista foi criado. Eles hastearam essa outra bandeira, um tricolor horizontal de verde, uma faixa branca um pouco mais grossa e preto. Foi fundada por intelectuais Pamidi e líderes regionais como um partido político chamado Lali Badakhshan, que significa Rubis de Badakhshan. Lembra mais cedo como descobrimos que os primeiros registros da região mencionavam os minerais e pedras preciosas que ela possuía? Acho que isso pode ser outra referência a isso. A declaração de independência deles não foi reconhecida, porém, e quando o conflito interno terminou, ela simplesmente foi ignorada. A guerra terminou com acordos de paz que garantiam alguns direitos regionais, mas o governo central manteve forte autoridade. Depois disso, o partido Lali Badakhshan foi banido, e o separatismo perdeu sua estrutura formal, passando a ser uma resistência mais passiva e baseada na identidade. Ex-comandantes do movimento continuam ocupando posições informais de poder e, assim, sua influência continuou um pouco na região. Mas o movimento não chegou nem perto de alcançar a independência. As principais reivindicações por trás disso, que são demandas por autonomia e reconhecimento cultural, continuam sem solução. E assim, embora eles não tenham sido bem-sucedidos, o sentimento separatista continua muito vivo por baixo da superfície. E isso nos traz aos dias de hoje, quando o rótulo de autonomia ainda existe, mas é muito mais simbólico e um resquício da história da região. Moradores exigiram mais controle e governo local. Com o tempo, foram ouvidos pelo governo central, mas quase sempre ignorados e às vezes reprimidos. Isso meio que resume o principal problema, mas há duas dimensões nisso que eu acho importante entender. Existe uma dimensão econômica. Imagine viver em um lugar isolado por montanhas durante a maior parte do ano. Você acaba tendo infraestrutura precária, indústria limitada e nenhum poder político. O comércio até acontece, especialmente com a China, mas o dinheiro vai para Dushanbe, a capital do Tajiquistão, e não para a região. Os moradores sentem que fornecem rotas de trânsito enquanto o Estado fica com a receita, e eles quase não veem esse dinheiro. Há também um aspecto de identidade nisso. Por um tempo, só o tajique e o russo eram permitidos em documentos oficiais. As línguas pamiris não tinham reconhecimento, o que não transmitia inclusão. Alguns pamiris sentem que o governo tenta tajiquizá-los, o que basicamente é o oposto do que acontece quando se pretende dar autonomia a eles. E ambos, é claro, contribuem para o aumento das tensões e ajudam a ideia de independência a não desaparecer. Ocorreram confrontos em 2012, 2014, 2018 e 2022. É um ciclo. A cada poucos anos, tensões crescem, protestos surgem e a polícia e o exército reagem com dureza. Depois, um novo líder local é substituído por alguém leal ao Tajiquistão, então as pessoas ficam irritadas novamente. A pergunta é: eles ficarão irritados ou terão recursos para transformar protesto em revolução? Eles podem realmente se tornar independentes? Em teoria, sim. Ainda existe um movimento separatista e, mais importante, um sentimento separatista dentro da população. Eles têm identidade histórica, cultura própria e são isolados geograficamente. E ambos ajudam a criar uma oportunidade única de construção nacional. E também, eu acho, para fins de defesa. Mas como esse processo realmente aconteceria, eu acho que a primeira fase seria uma escalada de protestos locais. Algo causa isso de novo, talvez outra repressão do governo central. Korog se tornaria um centro de protestos para os Pamir. Isso, na verdade, já aconteceu em 2022. Depois, eles precisariam de uma segunda fase, de autonomia real, quando líderes locais exigiriam o controle regional. Passariam a controlar suas fronteiras e talvez cooperar com a China no comércio. Se o Estado Central não agir ou criar sua própria milícia para proteção, a fase 3 exigiria uma declaração formal de independência. Talvez proclamassem uma república do Pamir, mas o Tajiquistão diria que isso é ilegal. Eles teriam reconhecimento internacional limitado, possivelmente com apoio silencioso de alguém como a China por razões logísticas e possivelmente oposição das outras nações da Ásia Central por solidariedade ao Tajiquistão.
Mas aqui eu acho que precisamos lembrar de uma coisa. O Tajiquistão é o único desses stans da Ásia Central que não é uma nação turca. E por isso, talvez isso condicionasse e limitasse o apoio real que eles receberiam em um cenário como esse. Mas você deve perguntar, ele sobreviveria? Com o apoio da China, provavelmente sim. Se não quisessem ser apenas fantoches de Pequim, enfrentariam grandes desafios. Primeiro de tudo, o Afeganistão já governa parte da região deles. Isso tentaria o governo afegão a invadir e tentar anexá-los. Então, mesmo que não fizessem isso, a situação deles não é das melhores. Embora o isolamento seja bom para a defesa e para a diferença e afirmação cultural, não é bom para o resto. A população deles é de apenas 230 mil pessoas, é menor do que muitas cidades. O potencial econômico deles é limitado, pois as montanhas dificultam a agricultura e a indústria. A economia deles é fraca e depende principalmente de financiamento estatal, mesmo limitado, e de ajuda externa. Eles, na verdade, recebem muita ajuda da rede Aga Khan porque seguem essa religião. Talvez isso possa ser um novo sistema de apoio, e quem sabe, eles possam realmente se tornar o país oficial, como uma espécie de Santa Sé para essa religião. Se eles tivessem sucesso, e aqui é um grande se, isso seria muito relevante em escala global. Isso criaria precedente para outras regiões montanhosas autônomas na Eurásia, inclusive na Rússia. Rotas comerciais entre China e Ásia Central podem ser totalmente reformuladas. Isso criaria um novo ponto de tensão entre a própria China, o Tajiquistão, o Afeganistão e, claro, a Rússia. Quem, apesar de não controlar mais diretamente os istans, não gosta de mudanças que não pode controlar. Isso poderia incentivar movimentos semelhantes globalmente, especialmente onde fronteiras criadas pelos soviéticos não refletem as realidades étnicas. Depois de toda essa explicação, uma pergunta: isso vai acontecer? Não sei, é possível. Sim, independência total agora é improvável, mas uma maior autonomia provavelmente voltará a ser discutida em breve. Se o Tajiquistão não agir com cautela, a situação pode piorar. No futuro, se ouvir sobre essa região, talvez ela não seja só uma área autônoma do Tajiquistão. Seria uma autoproclamada República de Pamir, ou Pemídia, se quisermos usar um sufixo latino. Acho que vamos ter que esperar para ver o que acontece, mas eu definitivamente gostaria de ver um novo país surgir. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Você conhece algum outro país novo que possa ser criado em breve? Me conte nos comentários. Eu te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral.